Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 23 até o versículo 28. Marcos, capítulo 2. A leitura será a partir do versículo 23 até o versículo 28. Marcos, capítulo 2, verso 23 ao 28. Ouça com fé, é a palavra do Senhor que vai ser lida. Ela nos diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos orar mais uma vez, agora rogando a bênção do Senhor para nos iluminar, para nos fazer compreender a sua palavra. Deus Santo, Deus bendito, Deus que nos salvou, nós agora pedimos a tua instrução. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração para compreender a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Desperta a nossa mente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos à penúltima das controvérsias que estão relatadas no capítulo 2 e 3 de Marcos, né? Nós vamos ver até o versículo 6 do capítulo 3 que Jesus vai enfrentar diversas disputas, conflitos mesmo com os líderes religiosos, especialmente com esse grupo chamado de fariseus. Nós vimos primeiro, lá no início do capítulo 2, que Jesus enfrenta a incredulidade desses homens quando cura um paralítico. E nós aprendemos então naquela ocasião que Jesus é o único capaz de perdoar os nossos pecados e que Ele é o Senhor do perdão, Ele é também o Filho do Homem. Logo depois disso, nós vimos que o Senhor foi questionado a respeito das suas companhias, porque Ele comia no meio de pecadores. E naquela ocasião, irmãos, nós vimos e ouvimos falar do próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele não veio para justos, mas sim para salvar pecadores, doentes como nós. Depois disso, nós vimos que Jesus enfrenta então a resistência a respeito do tema do jejum. E então dois grupos, o grupo dos fariseus e daqueles que são discípulos ou que eram discípulos de João, então questionam a Jesus pela não prática do jejum por parte dos seus apóstolos. E ali, irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou muito bem que o seu evangelho, que a nova aliança no seu sangue não deve ser compatível com a religiosidade humana, com as antigas religiões do judaísmo, com o farisaísmo. Agora, irmãos, nós chegamos ao último tema dessa primeira grande sessão de conflitos. Isso porque os conflitos vão até o início do capítulo 3, mas os dois próximos vão ser sobre o mesmo tema, sobre o sábado, sobre o dia de descanso, sobre o dia do Senhor. Nós veremos tanto nesse domingo como no próximo, com a graça do Senhor, que o Senhor Jesus vai ser questionado a respeito desse dia de descanso. Agora, por ter passado pela seara e colhido espigas, e no próximo domingo por curar no sábado. O contraste, irmãos, então, entre a religiosidade daqueles homens, entre o legalismo daqueles homens e o evangelho do Senhor Jesus Cristo vai ser mais explorado, vai ser mais debatido, vai ser mais esclarecido aqui. E aqui nós vamos ver como Cristo Jesus pode falar a respeito dos mandamentos de Deus e sobre o dia do descanso, porque Ele é o Filho do Homem, o Senhor do sábado. E aqui, irmãos, é interessante perceber a forma como Marcos organiza e relata as obras de Jesus aqui. E aqui mostra claramente que o seu intuito não é simplesmente dizer o que Jesus fez, mas principalmente dizer quem Jesus é. Isso nós não podemos perder de vista, porque Marcos está construindo claramente diante dos nossos olhos, não um retrato das ações de Cristo, mas um retrato do próprio Cristo, mostrando quem Ele é. Hoje não será diferente. Nós vamos aprender essa noite não simplesmente o que Jesus fez, mas quem Jesus é. Nós veremos então, irmãos, que Jesus é o Filho do Homem, o Senhor do sábado, o Senhor do descanso, aquele que nos liberta da religiosidade para uma verdadeira
obediência. Nós vamos observar isso, então, em alguns momentos. Primeiro, percebendo a distorção da falsa religião. Depois, percebendo o dever da necessidade no dia do descanso. E depois nós vamos ver isso, por último, vendo o propósito do dia de descanso, do dia do Senhor, do dia do domingo. Primeiro, nós vamos começar com a distorção daqueles homens. Nós vamos começar percebendo como aqueles homens distorciam o mandamento de Deus, que é bom. Veja, o evangelista Marcos aqui, ele começa a sua bela seleção de acontecimentos, narrando aqui o início do relato, né? Relatando, então, quando Jesus passa pela seara. Veja que no versículo 23 nós lemos isso. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam então espigas. E essa atitude dos discípulos suscita uma discussão entre Jesus e os fariseus. E mais uma vez os fariseus vão questionar Jesus Cristo pela atitude não deles somente, mas principalmente pela atitude dos seus discípulos, por aqueles que acompanhavam o Senhor Jesus. E aqui, irmãos, é importante logo de início perceber que o que os discípulos de Jesus fizeram não foi algo estranho ou mesmo proibido pela lei do Senhor. O que eles acabaram de fazer, ou seja, colher espigas na propriedade de outros, era um costume do Antigo Testamento. Talvez a gente, olhando essa passagem, lendo essa passagem, a gente veja com maus olhos as atitudes dos discípulos, porque eles estavam em uma propriedade que não era deles, eles estavam passando pela seara dos outros e começaram a colher espigas. Então nós pensamos que talvez os fariseus estivessem questionando os discípulos porque eles estariam roubando a propriedade dos outros, porque eles estariam colhendo numa terra que não era deles. Mas esse não era o ponto. Porque no livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 23, irmãos, abram por favor, capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 25, nós vamos ver que a atitude dos discípulos se baseia num costume, na lei do Senhor. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. Deuteronômio capítulo 23, versículo 25 nos diz assim: Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. E veja o costume e a lei do Senhor aqui descrita em Deuteronômio. Ou seja, aquele que entrasse na propriedade do outro, na seara do seu próximo, ele poderia colher. Agora, o que ele não poderia fazer? Os versículos vão dizer que ele não poderia levar um cesto e colher frutos para levar para casa, nem também ele poderia arrancar pedaços da árvore, né? dos frutos ali. Por que ele não poderia fazer isso? Porque se ele fizesse isso, se ele enchesse sua cesta de frutos e levasse para casa, ele estaria furtando, ele estaria roubando. Mas se alguém passasse pela seara, visse um fruto no chão, ou mesmo tirasse do pé um fruto e comesse, não haveria pecado algum. Porque aqui o Senhor mostra como ele provê alimento até para os necessitados. É interessante que o salmista vai dizer que nunca vi um justo passar necessidade, precisar do pão. E aqui é muito claro por quê? Porque o Senhor providencia. Porque até mesmo a lei de Deus dizia que era possível colher frutos para se alimentar na terra alheia. Hoje em dia, se o menino pula para arrancar jambo no pé, é capaz do dono ir atrás da família e processar na justiça. Mas o Senhor não fazia questão de repartir os bens uns com os outros, ele ensinava isso. Ou seja, o que os discípulos fizeram, aqui não havia nada de errado. Não havia nada de errado no costume dos discípulos aqui. Eles passaram na seara, tiveram fome, estavam em necessidade, passaram então a colher, não para levar e guardar, mas para comer na mesma hora. Era exatamente isso que faziam. Eles atravessavam o campo, seguiam pelo caminho, colhendo espigas. Mateus então descreve que nesse mesmo episódio, relatando que eles comiam essas espigas. Entraram a colher espigas e a comer. Era claro que a intenção dos discípulos não era roubar, não era tirar nada da propriedade de alguém, mas sim matar a fome, matar a necessidade que eles tinham. Veja, se já é claro então que eles não estavam roubando, que eles não estavam fazendo nada de errado, nada de ilegal, por que os fariseus então se incomodam tanto com a atitude dos discípulos de Cristo? Não há muito segredo assim então. Nós podemos perceber que há um motivo claro, e não é o que eles fizeram, mas sim quando eles fizeram. Porque o mesmo versículo 23 que nós lemos diz que eles fizeram isso, eles colheram no sábado.
no dia de sábado, no dia de descanso. Essa é a grande razão da controvérsia. Não é porque eles fizeram algo, mas quando eles fizeram algo. Tanto é que o versículo 24 vai confirmar isso. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito nos sábados? Os fariseus então questionam Jesus por causa da atitude dele no dia de sábado. Esse é o ponto importante. E a pergunta deles é clara: por que fazem o que não é lícito no dia de sábado? E aqui a questão, irmãos, o problema dessa questão é que ela está alicerçada no pressuposto errado. Ela está baseada não na lei de Deus, ela está baseada na religiosidade daqueles homens. Ela não está baseada na lei do Senhor, mas na lei dos homens, na lei daqueles homens. E aqui, irmãos, é verdade que a palavra de Deus fala sobre o dia de descanso. A palavra sábado significa isso, exatamente isso, descanso. Hoje essa palavra designa o 7º dia da semana, mas a raiz da palavra, o significado da palavra é muito claro, dia de descanso, o sábado, o Shabat. O problema então, irmãos, é que os fariseus já não compreendiam esse dia como o Senhor havia ordenado. Eles poluíram o dia do descanso com a sua falsa religião. Vá comigo agora para o livro de Gênesis e abra no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler os versículos 2 e 3. Gênesis, no início da sua Bíblia, capítulo 2, versículo 2 e 3. Nos diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui, irmãos, nós vemos Deus claramente estabelecendo uma estrutura para a vida do homem. Deus trabalha em 6 dias e descansa no 7º dia. Essa estrutura, então, é dada ao próprio homem. O Senhor completou em 6 dias, realizou toda a sua obra e descansou no 7º. E aqui o padrão é estabelecido: trabalho e descanso. Nós trabalhamos e então descansamos. O nosso Deus trabalha, nos dá o exemplo, trabalhando 6 dias e descansa no 7º. Não é à toa que o significado da palavra sábado é descanso, porque o Senhor descansa no 7º dia. Veja, Deus completou a sua obra, ele descansou. E imitando o Criador, o homem deveria também partir do mesmo padrão. Ele deveria trabalhar e descansar. Trabalhar 6 dias e descansar ao 7º dia. Essa estrutura, irmãos, não é simplesmente dos mandamentos, dos 10 mandamentos, não é somente para o povo de Israel. Essa é uma estrutura do próprio início das Escrituras, da criação do homem. O homem foi criado assim e deve viver assim, trabalhando e descansando. Trabalhando nessa estrutura de 6 por 1. Trabalha 6 dias e descansa um dia para adoração ao Senhor. Ela não é coisa simplesmente do Antigo Testamento, mas é da própria formação do homem. Isso fica muito claro, irmãos, por exemplo, que quando Deus ordena ao povo colher maná no deserto, ainda antes de ser dada a lei do Senhor, ele diz: vocês vão colher até sexta-feira. E na sexta-feira vocês vão colher o dobro, para que no sábado vocês não precisem colher. Muito antes da lei ser dada, o povo já devia obedecer à lei do Senhor. E então nós chegamos no capítulo 20 de Êxodo, no 4º mandamento. Nós já tivemos a oportunidade de meditar, que nos diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou esse dia. A partir do padrão criado pelo próprio Deus, ele cria uma lei. Ou seja, a lei de Deus, os 10 mandamentos, o 4º mandamento, não cria uma estrutura nova. Ele apenas sanciona a estrutura que já existe. O homem deve trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. E aqui, irmãos, nós começamos a ver, a perceber que o dia do Senhor é um padrão para todo homem e que ele não pode ser esquecido, não pode ser ignorado. Nós já vimos isso muito bem. E nós vimos que esse dia do Senhor visa o bem do homem. É dado por amor e por alegria pelo Senhor.
Nós vimos que Deus não tem necessidade nenhuma de descansar. O Salmo 121 vai dizer que Deus não dorme e nem cochila, mas o homem sim dorme, o homem sim precisa descansar. E por causa da graça, Deus deu esse dia de descanso. Não foi por causa do homem que esse dia foi criado. Melhor dizendo, não foi por causa de Deus que esse dia foi criado, mas sim por causa do homem. Porque o homem precisa descansar. E Deus reconhece essa necessidade e atende essa necessidade. Agora, irmãos, perceba que é justamente sobre esse mandamento que os fariseus falam. É justamente sobre esse mandamento. E na primeira olhadela que nós damos no texto, nós pensamos que há uma certa justiça nesses homens. Porque de fato esse mandamento existe. De fato esse mandamento foi dado pelo Senhor na criação, foi dado pelo Senhor na própria lei e é repetido ainda em Deuteronômio e então é transformado no Novo Testamento para o dia do Senhor, para o dia de domingo, especialmente porque nele, no dia do Senhor, no dia do domingo, Cristo ressuscitou dentre os mortos e nele nós vemos então a recriação de todas as coisas. Mas se Deus fala desse mandamento, se Deus fala que nós devemos guardar o dia do Senhor, qual é o problema então da argumentação dos fariseus? Por que esses homens estavam errando e por que Jesus Cristo estava corrigindo esses homens? O problema, irmãos, não era o mandamento de Deus. O problema não era o mandamento do dia do Senhor. O problema eram os mandamentos dos fariseus. O problema não era a lei de Deus, mas a lei dos homens. E como nós já dissemos em outra oportunidade, a grande marca desse grupo, desses fariseus, é que eles se apegavam às tradições religiosas. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que eles ensinam tradições que são de homens e não da Escritura. Veja, esse grupo se apegava tanto a tradições religiosas que eles criaram um conjunto de leis que deveriam servir como um auxiliar para o cumprimento da lei do Senhor. Ou seja, eles tinham tanto medo de quebrar o dia do Senhor que eles criaram diversas outras leis para evitar que se quebrasse o dia do Senhor. Um exemplo disso, por exemplo, é quando nós vemos no terceiro mandamento. O terceiro mandamento nos diz que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. Com medo de usar o nome do Senhor em vão, os próprios judeus, eles mudaram a terminologia usada por Deus. Ou seja, se eles não chamavam mais agora Iavé, eles chamavam agora Adonai, Senhor, para que eles não quebrassem esse mandamento. Com o dia do Senhor eles fazem a mesma coisa. Para que eles não quebrassem o dia do Senhor, eles começam a inventar um monte de outras regras que não são regras dadas por Deus para impedir que eles quebrassem esse mandamento. Isso fica muito claro, irmãos, porque nós vemos num documento judaico, por exemplo, como a Mishnah, existem 39 tipos de trabalho que vão quebrar o sábado, que vão profanar o sábado. 39 tipos. E dentro desses 39 tipos, nós vamos encontrar 1.529 leis que regulamentavam o sábado. 1.529 leis que diziam o que não podia ser feito no sábado. Como comenta James Edwards, nós encontramos alguns tipos de trabalho que até a gente poderia esperar nessas leis. Por exemplo, era proibido arar a terra, caçar, matar animais. Mas existem muitas leis que a gente não consegue entender por que está ali. Como amarrar e desatar nós, costurar mais que um ponto ou escrever mais que uma letra no dia. Existem ainda outros exemplos, por exemplo, era proibido consertar um pé ou uma mão deslocada no sábado. Era proibido ainda consertar um telhado no sábado. Você só podia escorar temporariamente, mas não podia consertá-lo plenamente. A verdade, irmãos, é que se nós fôssemos falar dessas leis, nós passaríamos muitas e muitas noites falando sobre cada uma delas. A grande questão, irmãos, do texto, então, é: os discípulos não quebraram a lei de Deus. Eles quebraram a lei dos homens. Eles quebraram a lei dos fariseus. O grande problema levantado pelos fariseus aqui é que supostamente eles teriam quebrado a lei de Deus, mas essa não é a verdade. A queixa desses homens não é por causa da lei de Deus, é por causa da lei deles. Não é um questionamento sincero de alguém que está advertindo o irmão, ou seja, de alguém que vê o irmão pecando e diz: irmão, não peque contra o Senhor. Não é isso que está acontecendo. Os fariseus não estão preocupados com Deus e com a lei de Deus, estão preocupados com a sua própria lei e desejam fazer a sua própria vontade. As tradições, então, desses homens eram seguidas fielmente e despertava a ira deles quando alguém não seguia, no caso aqui, os discípulos de Cristo. E aqui, irmãos, nós voltamos ao tema que vem dominando as últimas pregações de Marcos. A incompatibilidade do Evangelho do Senhor Jesus com a falsa religião desses homens.
A religiosidade deles, a falsa religião dos fariseus, a religião que não era da Escritura, que era inventada por eles, estava corrompendo o dia do Senhor, estava sujando o tesouro que é esse dia. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar mais uma vez do texto de Gênesis que nós acabamos de ler e lembrar por que esse dia foi instituído. E nós vamos ver lá em Gênesis que esse dia foi abençoado pelo Senhor, foi santificado pelo Senhor. E quando Deus abençoa esse dia, Ele abençoa por causa do homem, para o bem do homem. Em nenhum lugar do Antigo Testamento nós vamos ver Deus abençoando algo se não é para o bem do homem. Por exemplo, Ele diz que vai abençoar a farinha, que vai abençoar os animais do homem. Mas não é porque Deus ama os animais mais do que ama o homem, mas é porque Deus abençoa os animais por causa do homem. Assim, quando Deus abençoa um dia, não é por causa do dia, é por causa do homem. Deus abençoou o dia do descanso para o nosso bem, por nossa causa. Da mesma forma, Ele é santificado por nós. E Ele é santificado, separado para o culto a Deus, para a adoração, para ser um dia de alegria, de prazer. Em resumo, irmãos, o dia do Senhor, o dia de domingo, o dia do descanso, foi criado para ser um dia de graça, de alegria, de bem, de satisfação, de festa espiritual, de alegria espiritual para o homem, para a sua igreja. O problema, irmãos, é que as muitas leis criadas pelos fariseus impediam que essa verdade chegasse ao coração do povo. O povo já não via mais o dia do Senhor como um dia de alegria, mas via o dia do Senhor como um dia de peso. Não viam mais o dia de alegria no dia do Senhor, não viam mais a alegria desse dia, a festa desse dia, a adoração desse dia, mas viam esse dia como um peso, como um fardo. E aqui, irmãos, como é tentador para o nosso coração misturar os mandamentos de Deus com as nossas próprias leis. Como é perigoso misturar não só em relação ao dia do Senhor, dia de domingo, mas também aos outros mandamentos com as nossas leis. Nós acrescentamos leis aos mandamentos de Deus, ou mesmo nós retiramos parte do conteúdo desse mandamento. Mas seja quando nós acrescentamos, seja quando nós retiramos da palavra de Deus, nós estamos diminuindo o valor da Escritura, nós estamos misturando ela com os nossos próprios achismos. O dia do Senhor, irmãos, foi criado para ser um dia de descanso, de alegria, de felicidade, de contentamento, da nossa adoração. Agora foi transformado para ser um dia de escravidão, de peso, de fardo para os homens. Será, irmãos, que de fato a gente tem aproveitado o dia de domingo, o dia do Senhor, como um dia de alegria? Será que de fato nós temos esperado ansiosamente pela chegada do dia de domingo? Ou será que no próprio dia de domingo nós já estamos ansiosos para começar a semana novamente na segunda-feira? Será que nós estamos muito mais preocupados em discutir o que não pode ou o que pode nesse dia do que de fato em aproveitá-lo? E aqui não se engane, o Senhor Jesus Cristo não está dizendo que o mandamento não é válido, que o mandamento não é bom, ou seja, que se pode fazer tudo no dia de domingo. Não é essa a verdade. O Senhor Jesus Cristo está mostrando o que é bom no dia do Senhor. É como nós devemos pensar nessa imagem, como o pastor Joseph Piper ele mostra muito bem. É como se houvesse um parque de diversões há muito tempo esquecido, que já está cheio de mato, já está todo cheio de poeira, está sujo. É como se o Senhor Jesus Cristo fosse até esse parque, começasse a limpar, tirando a sujeira, tirando a vegetação, para que agora nós pudéssemos de volta a esse parque aproveitá-lo. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor não está dizendo que o parque não existe. Ele está dizendo que ele precisa ser limpo. Ele precisa ser limpo das nossas próprias convicções, dos nossos próprios achismos, da nossa própria religião, para que nós o aproveitemos melhor, segundo a palavra do Senhor. E é interessante porque nós achamos que o problema da religiosidade dos fariseus é criar leis para o sábado. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente isso. Porque a gente diz assim, não, então nós não podemos criar leis para o quarto mandamento. Ou seja, não pode ter uma lista do que não pode para o dia do Senhor. Eu não posso dizer, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, porque é o dia da liberdade. Mas não é bem isso. Porque veja só, se assim fosse, a gente deveria aplicar essa mesma regra para os demais mandamentos. Mas não é assim. Por exemplo, o mandamento não matarás nos ensina que eu não devo ter pensamentos maldosos de assassinato para com o meu irmão. O mandamento não matarás condena o aborto. O mandamento não matarás condena o suicídio.
Ou seja, existia uma lista de regras contidas no mandamento não matarás. Assim também existe uma lista de regras contidas no mandamento do dia do Senhor. A grande questão é, esses mandamentos são de homens ou são de Deus? É óbvio que existe uma lista do que não se deve fazer no dia do Senhor. A grande questão é, essa lista é de Deus ou é dos homens? Por exemplo, o próprio mandamento diz, não trabalharás. Se é uma proibição, logo há uma lista do que eu não devo fazer, eu não devo trabalhar. A grande questão não é que os fariseus estavam simplesmente negando isso. Eles estavam acrescentando as próprias leis, as leis que não eram de Deus, para o dia do Senhor. Irmãos, quando nós começamos a inventar o que Deus não deu, quando nós começamos a criar aquilo que o Senhor não nos entregou, quando nós começamos até mesmo a desmerecer aquilo que Deus nos deu, nós estamos pecando contra o Senhor. E aqui nós devemos evitar os extremos, porque todos os extremos vão acabar no mesmo lugar. Aqueles que criam regras para o dia do Senhor são legalistas porque criam regras para o dia do Senhor e acabam menosprezando a lei do Senhor. Mas aqueles que também acham que podem fazer o que querem no dia do Senhor também estão desprezando o mandamento do Senhor. Sejam aqueles que criam leis, sejam aqueles que desprezam o mandamento, acabam no mesmo lugar, desprezando a lei de Deus. O dia do Senhor, irmãos, possui regras, sim, mas aquelas que são dadas na palavra de Deus e somente pelo próprio Deus, a qual nós não inventamos. Afinal de contas, o dia é dele, é dia do Senhor, não nosso. A falsa religião distorce a bênção que é esse dia. A falsa religião que cria leis para esse dia distorce. A falsa religião que despreza esse dia também distorce. Porém, irmãos, nós temos visto que o Senhor Jesus, Ele é o Filho do homem, o Senhor do sábado, e que Ele vai nos libertar dessa falsa religião para então obedecermos perfeitamente à lei do Senhor. Nós vamos ver isso agora ao analisarmos o dever da necessidade que é exposto nesse texto. Veja, até agora nós vimos as palavras dos fariseus. Nós vimos o que eles indagaram, o que eles questionaram. Mas agora nós vamos prestar atenção na resposta de Jesus. Primeiro nós vamos ver como essa pergunta dos fariseus não era uma pergunta bem intencionada. Os fariseus não queriam aprender com o Senhor Jesus. Eles não queriam meditar na sabedoria do Senhor Jesus. Não. A pergunta é feita num tom de acusação. É uma repreensão. Eles estão dizendo, por que eles fazem o que não é lícito no dia do Senhor? O Senhor sabe o tom que eles estão usando. E Jesus então responde com firmeza. Veja, se o tom dos fariseus foi de exortação e desmerecimento com Cristo e seus discípulos, o Senhor responde com uma ironia que apresenta a falta de entendimento daqueles homens. Jesus Cristo diz, nunca lestes o que fez Davi? Jesus Cristo, ao contrário do que muitos pensam, não está se vingando aqui, mas está defendendo a palavra de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é um homem firme. Ele não é um homem que ouve calado um monte de baboseiras a respeito da lei de Deus. Podem falar até mal dele, mas não podem falar mal da lei do Senhor. Ele responde claramente, ele diz para aqueles homens que eram considerados estudiosos do Antigo Testamento, ele diz, vocês não leram que fez Davi, vocês não conhecem o Antigo Testamento, vocês que são tão estudiosos, que são os doutores, vocês não conhecem o que o Senhor relatou ali na vida de Davi? A falta de compreensão, irmãos, daqueles homens fazia com que eles não enxergassem nem mais a palavra de Deus. Aqueles que eram estudiosos da lei do Senhor, agora não compreendem simples texto que Jesus vai citar. Veja, Jesus então cita um episódio do Antigo Testamento. E ele cita aqui um episódio quando Davi fugia de Saul no deserto. Os irmãos vão se lembrar dessa perseguição. Os irmãos vão se lembrar também que nesse contexto, então, Davi, juntamente com seus homens, se encontravam em necessidade, com fome, no deserto. Então acontece aqui o episódio que é resumido pelo Senhor Jesus. Veja os versículos 25 e 26, capítulo 2 de Marcos. Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Veja, duas perguntas aqui que Jesus faz
claramente, as duas resultando na mesma questão. Vocês não leram o que fez Davi. E aqui a situação, irmãos, exposta pelo Senhor é muito clara. Davi e seus companheiros se encontravam em necessidade, perseguidos pelo rei Saul, no meio do deserto, com fome. Então eles entraram na casa de Deus, que é o tabernáculo aqui. Eles então comem o pão da proposição. E esse pão só podia ser comido pelos sacerdotes. Ninguém mais poderia comer. Nem mesmo Davi, que seria rei, que agora não era. Mas nem mesmo Saul, que naquele tempo era rei. Se ele quisesse comer, ele não poderia comer, porque somente os sacerdotes poderiam comer esse pão. E aqui, irmãos, há uma pequena questão complexa e simples ao mesmo tempo em relação ao sumo sacerdote Abiatar citado pelo Senhor. Eu vou citar isso porque talvez os irmãos tenham curiosidade de voltar a esse texto lá em Samuel, e os irmãos vão perceber que naquela época não era sumo sacerdote Abiatar, mas sim Aimeleque. Tanto é que Davi não fala com Abiatar, Davi fala com Aimeleque. Então muitos têm dito que o Senhor Jesus errou, ou que ele se esqueceu de que o sumo sacerdote era Aimeleque e não Abiatar. Mas isso não deve gerar em nós um medo de que Jesus tenha errado, tenha esquecido, não. É bem provável, irmãos, aqui que Abiatar se tornou o membro mais famoso da família. E Abiatar se tornou sumo sacerdote no reinado de Davi. Ou seja, ele foi o membro mais conhecido de toda a família, embora fosse filho de Aimeleque. Mas o filho se tornou mais famoso que o pai, muito mais famoso que o pai. De tal modo que Jesus Cristo cita o evento como dizendo, isso aconteceu no tempo do sacerdote Abiatar. Mesmo que ele não fosse sumo sacerdote ainda, ele já estava vivo e ele era mais importante do que o pai dele. Ou seja, Jesus fez referência àquele que era mais importante, ao filho, não ao pai. Ou seja, Jesus certamente não errou aqui. Provavelmente acontece que Jesus está fazendo uma citação muito mais fácil de lembrar. Seria muito mais fácil lembrar de Abiatar do que de Aimeleque. Por isso que Jesus Cristo diz, olha, lembra do tempo de Abiatar o que aconteceu? Agora veja, o mais importante não é saber se era Abiatar ou Aimeleque. Mas o mais importante aqui, irmãos, é compreender que Jesus quer ensinar por meio desse exemplo. Veja, o Senhor então cita o exemplo de Davi para mostrar um conceito muito importante para nós em relação a esse mandamento, em relação ao dia do Senhor, que é o conceito da necessidade. As obras de necessidade, elas podem e devem ser realizadas no dia do Senhor. É por isso que a nossa confissão de fé, de forma muito sábia, ela declara, ouça com atenção o que a nossa confissão de fé diz, ela diz, esse sábado, esse dia do Senhor, é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações, e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. O que a confissão está dizendo? Está dizendo que o dia do Senhor é o dia para cultuarmos a Deus, descansarmos dos nossos trabalhos e também atender aqueles que têm necessidade. Como comenta muito bem o Robert Shaw, comentando essa declaração da confissão, ele diz, as obras de necessidade são as obras que não poderiam ter sido feitas no dia anterior e que não podem ser adiadas para o dia seguinte, como a obra de comer. Como é que os discípulos iriam adiar a obra de comer para o dia seguinte, se eles estavam com fome hoje? É óbvio que havia a necessidade de Davi de comer os pães e havia a necessidade dos discípulos de comer. Eles não poderiam ter comido ontem por hoje, e nem poderiam comer amanhã por ontem. Eles precisavam comer naquele dia, no dia do Senhor, no dia que estavam com fome. De forma muito semelhante, o Senhor Jesus Cristo vai citar uma outra situação. Abre Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12. Tratando do mesmo tema, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Veja o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Olha, se vocês tiverem uma ovelha, um animal que se acidente
no dia do Senhor, no dia do domingo, vocês não vão empregar todos os esforços para socorrer? Quanto mais vale um homem do que um animal. Ninguém no dia do domingo vai deixar de alimentar o seu animal, porque vai estar trabalhando nesse dia. É óbvio que o animal precisa comer no dia de domingo também. E se nós alimentamos os nossos animais no dia de domingo, como os fariseus não conseguiam compreender que os discípulos tinham necessidade e precisavam comer? Como um animal se tornou mais valioso para aqueles homens do que um homem, do que um ser humano? Como eles seriam capazes de alimentar um animal, de socorrer um animal e não compreender que os discípulos estavam comendo por necessidade naquele dia? É lícito, irmãos, é correto no domingo fazer o que é necessário, não só para o nosso bem, mas para o bem do próximo. Porque se é o fim da lei, se o propósito da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo, como eu posso negar fazer o bem ao próximo argumentando que eu estou obedecendo a Deus? Como é que eu posso negar socorrer alguém que está em necessidade argumentando que eu estou obedecendo a Deus? Se um homem é capaz de no dia do Senhor empregar os seus esforços para salvar um animal, como ele não pode empregar esforços para salvar outro homem? As distorções dos fariseus, irmãos, estavam corrompendo a bênção e a santidade desse dia. O dia do Senhor é para ser um dia de bem. E nesse dia nós atendemos às nossas necessidades e às necessidades do próximo. Nós somos corretos, trabalhando e descansando no dia do Senhor, mas sabendo que necessidades podem e provavelmente vão surgir nesse dia. E por isso nós vamos atender a necessidade desse dia. Mas se o Senhor Jesus Cristo mostra o dever da necessidade nesse dia, nós vamos compreender também que no final agora ele mostra o propósito desse dia. Veja, o Senhor Jesus aqui vai terminar suas afirmações apresentando o propósito desse dia e a autoridade sobre o qual ele está alicerçado. E veja que toda a construção do texto flui para esse momento, onde o Senhor Jesus Cristo vai falar com autoridade sobre esse dia. É nesse momento que nós veremos mais uma vez que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é revelada aqui em Marcos através dos seus feitos. Veja o que diz o versículo 27 de Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 27. E acrescentou: o sábado, o descanso, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Como o J.C. Ryle ele vai dizer, há uma mina de sabedoria profunda nessas palavras. Porque essas palavras, irmãos, elas não vão aparecer em nenhum outro evangelho. O evangelho de Mateus e de Lucas relatam esse mesmo episódio, mas não citam essa frase de Cristo Jesus. Só aqui em Marcos nós encontramos ela. E aqui o Senhor Jesus, então, está lembrando a razão desse dia, o propósito desse dia. O dia foi criado para o homem, para o seu bem, para o seu deleite, para a sua bênção. Então Jesus então afirma com a autoridade de Messias que o dia do descanso, o domingo, é estabelecido por Deus por causa do homem. É um dia abençoado, santificado por nossa causa. Deus, ao criar esse dia, Ele pensou em nós. Ele pensou no nosso bem, no nosso descanso. Como é terrível negligenciar esse dia. Como é terrível negligenciar esse dia, criando leis para ele. Ou mesmo desprezando esse dia. Deus reservou um dia dentre 7 para ser o nosso descanso e o dia da adoração a Ele. Nós trabalhamos 6 dias e nós nos ocupamos com os nossos serviços. Mas nesse dia o Senhor diz, agora se preocupa unicamente com a adoração, com o meu culto, em atender às necessidades do teu irmão, em fazer obras de misericórdia, em fazer aquilo que é bom. Por isso, irmãos, não pensem em negligenciar esse dia, porque o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo claramente que Ele foi criado por nossa causa. Se Ele foi criado por nossa causa, nós devemos amá-lo, nós devemos fazer de tudo para aproveitá-lo da melhor forma possível, participando dos cultos pela manhã, pela noite, cultuando com sua família em casa, cultuando sozinho no seu quarto, orando ao Senhor, guardando esse dia. Veja, se o dia foi feito por nós, como nós vamos desprezar o dia do Senhor? Veja que aqui claramente Jesus Cristo não está descartando o dia, Ele está muito pelo contrário, mostrando a importância. Ele está dizendo, Deus fez um dia por sua causa, aproveite, não deixe de aproveitar.
Não deixe de aproveitar desprezando esse dia, trabalhando nesse dia, ou mesmo criando leis para ele. Espere ansiosamente por esse dia, porque nesse dia você não comemora simplesmente a obra da criação, mas a obra da redenção. Cultue com sua família, cultue com a igreja. Não se esqueça, o sábado foi estabelecido por causa de nós. Foi um bem para nós, um presente para nós, uma dádiva para nós. Como nós vamos receber um presente de Deus, nós não vamos usar o presente de Deus da melhor forma possível. Mas nunca se esqueça, irmãos, também que o homem não foi feito por causa do sábado. Não foi feito por causa do Deus. O dia do Senhor nunca foi estabelecido para ser um peso para nós. Nunca foi estabelecido para ser um fardo, para ser um dia onde a gente vai dizer, meu Deus, chegou o dia do Senhor, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Quando no dia do Senhor nós olhamos mais para o que nós não podemos fazer do que para aquilo que nós podemos e vamos fazer, mostra que nós não estamos entendendo como é maravilhoso esse dia. As distorções, irmãos, da religiosidade dos fariseus e da nossa própria falsa religião, aquela que está no nosso coração, aquela que cria regras, aquela que cria desprezo no nosso coração pelos benefícios do Senhor, não pode apagar a glória, a beleza, a graça, a satisfação que deve haver nesse dia. Porque Deus criou por causa do homem esse dia, e não o homem por causa do descanso. E agora, irmãos, nós chegamos à última frase, talvez a principal delas, para a qual todo o texto flui. No versículo 28, o Senhor Jesus Cristo diz, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Irmãos, nós já falamos um pouco a respeito da autoridade do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. Nós vimos que isso também está relacionado ao fato dele ser Filho do Homem, não é? E nós vimos então, irmãos, que o Senhor opera um grande milagre em outro momento, ele faz um paralítico andar. E quando ele faz isso, ele também perdoa os pecados desse homem. E ele diz que faz isso para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Jesus Cristo cura um homem, faz com que ele ande, perdoa os seus pecados e diz, eu quero que vocês saibam que eu posso perdoar pecados porque eu sou o Filho do Homem. A intenção do Senhor, irmãos, não é simplesmente mostrar o seu poder, mas sua autoridade. Parece então ser essa mesma intenção ao falar do dia do Senhor. E aqui, irmãos, nós já aprendemos que esse termo autoridade só aparece para Jesus. Esse termo aqui, autoridade, no Evangelho de Marcos, só aparece para ele. Ou aparece para os discípulos quando ele dá. Ou seja, a autoridade em Marcos sempre se refere a Cristo. Seja diretamente ou seja indiretamente. Ninguém tem autoridade no Evangelho de Marcos além do Senhor Jesus. E agora ele fala de uma autoridade que é a autoridade do Filho do Homem. E aqui nós já vimos esse título. Nós vimos que ele vai aparecer ainda algumas vezes. Já apareceu uma vez e vai aparecer mais algumas ainda. E veja que é interessante porque somente o Senhor Jesus Cristo se chama de Filho do Homem. Nenhum outro chama Jesus de Filho do Homem. É sempre ele se chamando. Ou seja, se o Senhor Jesus se chama de Filho do Homem é porque tem alguma coisa de importante aqui. Tem alguma coisa que a gente precisa estar atento para aprender. Aqui nós compreendemos que não é só um título, não é só um nome que ele dá a si mesmo, mas que há uma razão muito clara. E aqui, irmãos, nós já começamos a observar, caminhando pelo Evangelho, que esse título, Filho do Homem, não significa simplesmente que Jesus é homem. Ou seja, o título não está dizendo, olha, eu sou homem, eu nasci de uma mulher, eu sou homem como vocês são. Não é isso que está dizendo. Por exemplo, um autor chamado Gregory Bill vai dizer que existem 3 tipos de aparições, de Filho do Homem nos Evangelhos de Marcos, Mateus e de Lucas. Veja, aqueles que falam dos aspectos do ministério de Cristo antes da sua morte, aqueles que falam sobre a morte de Cristo e aqueles que falam do futuro, de quando Cristo vai vir uma segunda vez. Aqui nós vemos um aspecto antes da morte de Cristo. Jesus é o Filho do Homem. E perceba que mais uma vez esse título, Filho do Homem, aparece numa situação onde se fala da autoridade do Senhor. Primeiro foi quando ele perdoou pecados. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Agora eu tenho autoridade. Eu sou o Senhor do dia de descanso, do dia de sábado. Nessas passagens, irmãos, nós percebemos claramente que a autoridade do Filho do Homem não é de um homem, simplesmente. Porque o Senhor Jesus aqui está fazendo uma clara alusão a uma passagem que nós já lemos de Daniel, no capítulo 7, quando aparece um como Filho do Homem,
E esse como filho do homem, recebe autoridade e domínio sobre todos os povos, sobre todas as nações, um domínio que não passará, um reino que é eterno. Então o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o filho do homem, aquele mesmo lá de Daniel, aquele que recebe autoridade, aquele que recebe domínio, aquele que recebe poder. É interessante que a palavra domínio em Daniel é a mesma palavra autoridade em Marcos. O filho do homem, lá de Daniel, é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem domínio, aquele que tem autoridade. Por isso que ele diz: eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do descanso, porque eu sou o filho do homem. E aqui, irmãos, é fato que nós devemos entender esse texto lembrando lá de Gênesis. Lembra que nós lemos logo no início do sermão que Deus criou o dia do sábado, Deus criou o dia do Senhor. Foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem abençoou, quem santificou esse dia, porque Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Agora chega um homem chamado Jesus Cristo e diz: eu sou o Senhor desse dia, porque eu sou o Filho do homem. Está claro aqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está mostrando não o que Ele pode fazer, mas quem Ele é. Jesus Cristo está claramente dizendo: eu sou Deus. Eu sou aquele que recebeu autoridade e domínio sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todos os reinos, um domínio eterno, um domínio divino. Eu sou aquele que criou esse dia, eu sou aquele que é Senhor desse dia. Só há um Senhor do dia do descanso e esse é Deus. É por isso que Cristo diz: eu sou o Senhor dele. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Quando Ele perdoa os pecados, Ele diz: eu posso perdoar os pecados porque eu sou filho do homem. Depois Ele diz, quando fala dos odres velhos, Ele diz: eu sou o noivo. O noivo, quando está presente, não pode então jejuar. Ele está dizendo: o noivo do Antigo Testamento, o marido do Antigo Testamento, que era o marido de Israel, sou eu. O Senhor Jesus Cristo está dizendo quem Ele é. Ele é Deus, Ele é o Messias, que pode perdoar pecados, que é o Senhor do sábado, que é o noivo, o marido da igreja. Jesus Cristo não está simplesmente dizendo: eu sou um homem. Ele está dizendo: eu sou o Messias divino, que recebe toda a autoridade como Deus, como Senhor do dia do sábado. Aqueles fariseus não imaginavam, mas eles estavam questionando o próprio Deus encarnado. Aqueles fariseus que se achavam muito conhecedores do dia do Senhor estavam questionando aquele que havia criado esse dia. Eles não imaginavam, eles não sabiam, mas o Criador daquele dia estava diante deles e eles estavam se atrevendo a questionar o Criador. Mas não é só Deus, não é só a divindade de Cristo que é apresentado aqui, mas sua humanidade. Perceba que ele citou Davi. Ele poderia muito bem ter dito: eu sou o filho de Davi, o Messias, que é o Senhor do sábado. Mas ele não usa o título filho de Davi, que ele poderia ter usado. Ele usa: eu sou filho. Quando ele fala que ele é o Senhor desse dia, ele diz que ele é homem para cumprir esse dia. Tanto é que ele diz: o dia do Senhor foi criado para o homem, e eu, que sou filho do homem, sou o Senhor desse dia. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que Ele é Deus para ser Senhor desse dia, porque Ele recebe todo o domínio, como diz lá em Daniel capítulo 7, mas Ele também é homem para cumprir perfeitamente esse dia. E aqui nós lembramos do nosso primeiro pai, do nosso pai Adão, aquele que falhou no cumprimento desse dia, aquele que pecou contra o Senhor, que comeu do fruto proibido e que quebrou todos os mandamentos de Deus. Jesus Cristo está dizendo: eu sou o filho de Adão, eu sou o filho do homem, que cumpre aquilo que Adão não cumpriu. Interessante que um puritano chamado Thomas Bosch, ele vai dizer que provavelmente o Adão comeu fruto no dia do sábado, no dia do domingo, no dia do Senhor, no dia de sábado. E é provável mesmo que tenha sido no dia de sábado. Você vai pensar: mas como assim a gente entende isso? Porque era naquele dia que o Senhor andava com Adão. E Deus andava com Adão no dia de comunhão, no dia de culto. Faz todo sentido pensar que Adão quebrou o mandamento no dia do Senhor. E aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu cumpro o dia do Senhor perfeitamente, porque eu sou o Senhor desse dia. Eu sou o Deus que criou esse dia. Eu sou o homem que cumpre esse dia. A sua autoridade, irmão, sobre o dia do Senhor é a autoridade de um Messias que é Deus
e de um Messias que é homem, conforme nós observamos, irmão. Em Gênesis 2, o próprio Deus é quem estabelece esse dia. Agora é o Senhor Jesus Cristo quem diz que é o Senhor desse dia. Esse é o nosso Redentor, irmãos. O Deus que é homem também. O Deus que se fez carne, que tem autoridade nos céus e na terra, que o domínio se estende por todo o mundo, por todo o universo, mas que também se fez carne, que habitou entre nós, que morreu pelos nossos pecados, que cumpriu a lei por nossa causa e que morreu no nosso lugar, de maneira que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conhecia o pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo. Esse é o homem, esse é o Deus, esse é o Filho do homem, esse é o Senhor do sábado. Como nós não podemos aproveitar esse dia, o dia de domingo, se o nosso Deus é Senhor dele? Como nós podemos negligenciar os cultos de domingo, não vir aos cultos de domingo quando nós podemos vir, se o nosso Deus é Senhor desse dia? Como nós podemos deixar de descansar, de desfrutar da alegria desse dia, da satisfação desse dia, da nossa família da fé, da igreja do Senhor, se o nosso Deus é o Senhor desse dia? Irmãos, esse é o nosso Redentor, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas e que é Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, nós somos tentados a viver o Evangelho com as nossas próprias crenças e a nossa falsa religião. Nós criamos leis, nós desprezamos a lei do Senhor, mas agora se apresentou diante de nós o Messias, que é capaz de dizer que é o Senhor do dia, que é o Senhor da criação, que tem todo o domínio sobre os céus, sobre a terra. Esse é o nosso Redentor. Nós precisamos largar as nossas falsas convicções, as nossas falsas religiões e correr para o nosso Redentor. Se você não ama esse Redentor, se você não ama esse Senhor Jesus Cristo, talvez o teu coração esteja como o dos fariseus, cheio da falsa religião, cheio dos achismos, das convicções falsas. Se você não ama esse dia, se você não ama os mandamentos de Deus, talvez o seu coração esteja como o dos fariseus, cheios da lei dos homens e não da lei de Deus. Corra para Cristo. Corra para aquele que é o Senhor do sábado. Corra para aquele que é o Senhor do descanso e encontre descanso nele. Encontre descanso para a tua alma nele. Liberte-se das falsas religiões desse mundo para encontrar salvação no Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus que é o Senhor sobre todas as coisas, Deus que é o Filho do homem, que é o Senhor do descanso, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos alerta contra o perigo da falsa religião, de criarmos leis para o Senhor, ou mesmo de desprezarmos a tua lei. Nós te louvamos porque o Senhor se apresentou para nós como o nosso Redentor, como aquele que é homem, como aquele que é Deus, como aquele que é Senhor sobre a criação, sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a viver a religião verdadeira, o Evangelho de Cristo Jesus. Nos ajuda a amar aquele que é o Senhor, que é o Filho do homem. Nos ajuda, Deus, a nos desamarrar das amarras tão poderosas das nossas próprias convicções e religiões, para abraçarmos unicamente o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor do descanso, Ele é o Senhor do nosso descanso, Ele é o nosso Senhor. Nós possamos viver a lei dEle, e somente a lei dEle, para a honra e glória do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos faz encontrar a graça em Cristo, a graça naquele que é o nosso Senhor Redentor. Senhor, o descanso, o dia de sábado, o dia de domingo, o dia do Senhor, não foi criado senão para o nosso bem, senão para mostrar que somente em Cristo nós podemos obter descanso verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, a descansar no nosso Redentor, descansar no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, descanso. Nós choramos no nome dEle.
Amém.